as notificações. Deixa o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para mim. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um vídeo caseirinho hoje. É sobre a perturbadora história de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, que ficou conhecido como o canibal de Milwaukee, nos Estados Unidos. Vamos então começar pela parte que o detetive Patrick Kennedy declara após o interrogatório de Jeffrey Dahmer. Lembrando que o detetive Patrick, ele já estava acostumado a lidar com criminosos violentos e foi algo desafiador para ele trabalhar nesse caso. Após ele ganhar a confiança de Jeffrey, ele convenceu o Jeffrey a confessar a maneira violenta e cruel que matava suas vítimas. Então, vamos aonde tudo começou. Em 6 de junho de 1978, quando Jeffrey Dahmer encontrou dirigindo o jovem Steven Riggs, de 19 anos. Jeffrey, na época, morava sozinho na casa e ofereceu uma carona e um lugar para Steven ficar. Então Steven aceita, indo para casa. Eles bebem e conversam muito, até que Steven decide ir embora. Porém, Jeffrey tentou convencê-lo a ficar, mas Steven insistentemente quer ir embora. Então Jeffrey acaba o agredindo com um haltere de academia na parte de trás da cabeça. O estrangula depois e decide esconder o corpo no sótão. Como o corpo começou a cheirar mal após alguns dias, Jeffrey então decidiu cortar o corpo em pedaços e colocou as partes em sacos plásticos e enterrou no quintal, no fundo da casa, entre os arbustos. Porém, sentiu medo que as crianças do bairro encontrassem e decidiu desenterrar, retirando os sacos, os ossos, esmagando os ossos e depois espalhando pela floresta ali por perto. Esse foi o relato ouvido pelo detetive Patrick Kennedy sobre a primeira vítima de Jeffrey. Jeffrey nessa época tinha 18 anos. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos. Filho mais velho de Lionel e Joyce Dahmer. O seu pai era químico analítico e sua mãe dona de casa. Ele também tinha um irmão. Jeffrey cresceu com os pais, mas nem sempre em um ambiente
fascínio estranho por carcaças e esqueletos dissecando animais. Ele também passava a maior parte do dia andando de bicicleta pelo bairro, buscando animais mortos para que pudesse enterrar e dissecar. Jeffrey chegou a construir no fundo da sua casa um cemitério de animais. Havia também rumores de que um vizinho havia abusado de Jeffrey, mas nada havia ficado confirmado sobre esse assunto. Jeffrey também estudou no ensino médio local. Ele não era um adolescente popular, com poucos amigos, com uma tendência ao isolamento. Ele vivia em seu mundo particular, alimentando pensamentos perturbadores. Nessa fase, Jeffrey já tinha contato com álcool e desde muito jovem ele se tornou um dependente de álcool muito mesmo antes dos 18 anos. Ele também já levava garrafas escondidas para a escola e também era visto como o esquisitão pelos colegas, porque ele fazia uma brincadeira para ser aceito, uma brincadeira de convulsões epiléticas. Houve um fato também na escola onde ele acabou roubando um feto de porco. Logo nessa fase, Jeffrey também se descobriu homossexual, já que todas as suas fantasias envolviam homens. Ao se envolver com um garoto da mesma idade, sem haver contato sexual, mas que ele descreve como carícias e beijos intensos. Na escola, ninguém suspeitava da sexualidade de Jeffrey. Isso só veio à tona anos depois, com a descoberta dos crimes. Quando Jeffrey se formou no ensino médio, seus pais também se separaram e ele tentou ingressar na faculdade, mas desistiu rapidamente. Seu pai, então preocupado com seu comportamento, decide o enviar para o exército em 1979. Mas, pelo seu consumo excessivo de álcool, foi dispensado antes do tempo do exército. No exército, ele servia como médico combatente. Ele serviu na Alemanha Ocidental. No início, o seu desempenho era razoável, mas o excesso de bebida afetou drasticamente sua disciplina e rendimento. Mais tarde, 2 ex-colegas alegaram que Dahmer teria abusado deles durante o serviço militar, drogando o rapaz e o abusando dentro de um veículo blindado. Em 1981, Dahmer foi dispensado do exército, passou a morar com o pai e a madrasta e se comprometeu a ajudar nas tarefas domésticas, mas o sério problema que ele tinha com o álcool fazia que ele cometesse atos desastrosos, a chegar ao ponto de até ser preso em público, fazendo seu pai sugerir que ele fosse morar com a sua avó. Entre 1982 e 1986, Jeffrey tentou reorganizar a sua vida. Ele acompanhava a sua avó nos cultos da igreja, mas logo ela começou a perceber um comportamento um tanto estranho do seu neto. Acabou encontrando um manequim masculino guardado dentro do armário e uma arma Magnum 1.357 guardada embaixo da sua cama. Ele sempre ia preso por comportamentos indecentes
adolescentes. Jeffrey manteve o controle dos assassinatos até setembro de 1987. Ao visitar um bar gay e encontrar um homem chamado Steve, do homem de 26 anos, Jeffrey o convenceu de ir em um hotel em Milwaukee, alugado por uma noite, com a intenção de Jeffrey drogar e abusar do rapaz. No outro dia, Jeffrey não se lembrava exatamente do que havia acontecido na noite anterior, mas havia matado Steve, disso ele tinha certeza. Para resolver então a sua situação, Jeffrey vai até a cidade, compra uma mala grande, coloca o corpo de Steve dentro e leva para a casa da sua avó. Dias depois, ele esquarteja e separa o corpo, esmaga os ossos e o joga em lixo comum. Guarda o crânio. Com a morte de Steve, Jeffrey percebeu que matar trazia sentido à sua vida. Foi onde então Jeffrey procurou um médico, alegando que estava com problemas para dormir, dificuldade para dormir, recebendo então comprimidos para insônia, que seriam usados mais tarde para dopar suas futuras vítimas. Em janeiro de 1988, James Doxtator foi sua terceira vítima, um garoto de programa de 14 anos. Jeffrey ofereceu $50 para que James posasse para umas fotos. James aceitou inocentemente. Após as fotos, Jeffrey o dopou e durante a relação o estrangulou. O corpo ficou guardado por quase 2 semanas, até que Jeffrey decidisse desmembrar o corpo e guardar somente o crânio. Em janeiro, Richard Guerreiro, de 22 anos, foi atraído pela mesma proposta de fazer companhia a Jeffrey Dahmer. Em 24 de março de 1988, Jeffrey acabou agindo da mesma forma, o matando, desmembrando e jogando os restos do corpo no lixo e guardando apenas a cabeça. Um mês depois, levou mais um garoto para a casa da avó, mas ela ouviu os barulhos e os planos de Jeffrey deram errado, fazendo que ele levasse o rapaz dopado até o hospital. Devido ao seu mau comportamento e também ao mau cheiro da casa, a avó pediu que Jeffrey se mudasse de lá. Ele então foi morar em um apartamento em oeste de Milwaukee, perto da fábrica de chocolate em que ele trabalhava. Em 26 de setembro de 1988, Jeffrey foi preso por dopar e tocar em um garoto de 13 anos, sendo condenado a 5 anos em liberdade condicional, sendo registrado então como agressor sexual. Em pouco tempo, Jeffrey foi morar com a avó novamente. Jeffrey fez mais vítimas, incluindo Anthony Sears, em 25 de março de 1990, cuja cabeça Jeffrey preservou por mais tempo que as outras. Em maio de 1990, se mudou para o apartamento que então ficaria
repente, a droga que era destinada à sua vítima acabou adormecendo e foi roubado em $300, roupas e outros itens. A próxima vítima foi Raymond Smith, de 32 anos. Jeffrey topou e o matou. Fotografou, abusou, desmembrou o corpo, cozinhou a carne e dissolveu os restos em um barril de ácido. No quarto, guardou o crânio. Menos de um mês após, a vítima foi então Edward Smith, de 27 anos, que Jeffrey tentou preservar o esqueleto em seu freezer, mas depois tentou dissolver tudo no barril de ácido. 3 meses depois, Ernest Miller, de 22 anos, recebeu uma proposta de $50 para ficar com Jeffrey. Aceitando, indo para o apartamento e por falta de soníferos, Jeffrey o atacou, guardou, fez o mesmo processo com o corpo, desmembrou, guardou parte da carne de Ernest em sua geladeira e o resto jogou no lixo. O esqueleto passou por um alvejante, o crânio foi guardado no freezer e mais tarde o pintou com esmalte. 3 semanas depois, Jeffrey matou David Thomas, no qual Jeffrey afirmou não se sentir tão atraído pelo rapaz quanto aos outros. No ano seguinte, em fevereiro de 1991, Jeffrey encontrou Curtis Strother, um jovem aspirante a modelo, sendo atraído pelas fotos. Jeffrey agiu na mesma maneira, o estrangulando. Todas essas mortes fizeram Jeffrey ficar em um alto nível de ansiedade, depressão e também estresse, fazendo com que ele pensasse em suicídio várias vezes por dia. Em abril de 1991, Errol Lindsay foi a primeira vítima usada para os experimentos de Jeffrey. Após dopá-lo, Jeffrey perfurou a cabeça do jovem e inseriu ácido clorídrico para transformá-lo em uma espécie de zumbi, para atender a todas as suas vontades. Mas o rapaz acordou em certo momento e Jeffrey resolveu terminar com aquilo rapidamente. Tentou preservar a pele em água fria e sal, mas nessa altura os vizinhos já reclamavam do forte cheiro que vinha do apartamento de Jeffrey. Então, onde ele, questionado, disse que o freezer havia quebrado e que o forte cheiro era de carne estragada. De alguma maneira, Jeffrey sempre conseguia convencer os vizinhos. No dia 24 de maio de 1991, Tony Hughes foi abordado por Dahmer com a mesma proposta de $50 por fotos. Tony era surdo e mudo. Foi dopado e estrangulado. O corpo de Tony permaneceu por dias no apartamento até ser desmembrado. Poucos dias depois, Jeffrey conheceu Conerak, de 14 anos, em um ponto de ônibus. Irmão, por coincidência, de um jovem que levou curiosamente Jeffrey à prisão anos antes. Conerak foi dopado, teve um buraco aberto em seu cérebro e ácido injetado. O garoto acordou e conseguiu sair do apartamento, fugindo de lá para a rua, onde a polícia o encontrou.
depois, Jeffrey os alcançou e alegou que Conerag estava bêbado, levando ele de volta para o apartamento para mais um crime bárbaro. No mês seguinte, Jeffrey foi para a festa do Dia do Orgulho Gay em Chicago. Conheceu o jovem Matt Turner e o convenceu a acompanhá-lo até o apartamento em Milwaukee, com passagem de trem comprada. Matt foi dopado e estrangulado. A cabeça de Matt foi colocada em um saco plástico na geladeira. Poucos dias depois, Jeffrey voltou a Chicago e conheceu Jeremiah Weinberger, de 23 anos, em um bar. Da mesma maneira, Jeffrey o convenceu a ir para Milwaukee. O desfecho foi o mesmo e sua cabeça permaneceu no freezer até a prisão de Jeffrey. Milwaukee. Novamente, poucos dias depois, Jeffrey conhece Oliver Lacey, de 23 anos, que foi estrangulado. Jeffrey então guardou o coração e a cabeça na geladeira. Outras partes foram para o freezer e também descartou o restante. Manteve o esqueleto preservado. Nessa altura, Jeffrey acaba sendo demitido da fábrica de chocolate pela quantidade de faltas seguidas de onde trabalhava. Dias depois, conhece Joseph em um ponto de ônibus após comprar latinhas de cerveja. Jeffrey aborda o rapaz e o leva para o apartamento. Joseph foi dopado e morto. Jeffrey manteve o corpo na cama até que larvas surgissem. Naquela noite, a geladeira de Jeffrey armazenava várias cabeças. Ele sabia que havia perdido o controle e era apenas questão de tempo para que ele fosse descoberto. 3 dias depois, a sua última vítima, que escaparia com vida, Tracy Edward, de 32 anos, Jeffrey o atraiu para seu apartamento com muita simpatia. Beberam e conversaram muito. Jeffrey então o distraiu com um aquário de peixes e o algemou. Jeffrey o conduziu para o quarto, onde ele viu o barril no canto com um cheiro muito forte e as fotos Polaroid espalhadas. Tracy relatou no tribunal que Jeffrey deitou em seu peito e que falou que o mataria. Para ganhar tempo, sugeriu então que assistissem um filme. Assistiram juntos O Exorcista. Tracy consegue então desferir um golpe em Jeffrey e foge, encontrando a polícia que estava em patrulhamento pelo bairro. Os dois policiais, vendo Tracy com as algemas, percebem algo de errado e decidem ir então até o apartamento de Jeffrey, que os recebem com calma e os convidam para entrar. Os policiais perguntam sobre as chaves da algema e ele responde ao lado da cama, dizendo: estou indo buscar. O policial mostra então a autoridade e diz que irá buscar pessoalmente, entrando então no quarto e descobrindo as fotos Polaroid dos terríveis crimes coladas pelas paredes. O policial imediatamente dá voz de prisão. Jeffrey tenta reagir, sendo contido. Em busca rápida pelo apartamento, foram encontrados vários sacos com partes humanas, cabeças e o barril com partes em decomposição. Reforços foram chamados para o local e, em busca mais detalhada, foram encontradas 4 cabeças, corações dentro de sacos, 7 crânios do armário do quarto, no freezer um dorso. Músculos foram encontrados nas gavetas. Cada parte do apartamento escondia algo muito macabro. Em outro quarto,
desmembrados e órgãos em ácido. Em 23 de julho de 1991, Jeffrey foi interrogado por mais de 60 horas e dispensou o direito ao advogado. Ele confessou ter matado 17 homens. Ele relatou que a maioria morria logo após receber ácido injetado no crânio. Os que não morriam na hora, morriam logo depois. O desejo de Dahmer era construir um santuário de crânios e ossos. Ele acreditava que assim poderia obter riquezas de demônios. Jeffrey Dahmer foi considerado uma mistura de assassino organizado e desorganizado, incapaz de ser considerado totalmente insano. Durante o interrogatório, o detetive afirma que Jeffrey era calmo e articulado, mas demonstrava grande tensão em fazer esforço para manter o que dizia. Jeffrey contou que o interesse por dissecação começou na infância, após sofrer bullying na escola. Ele dizia que não sabia explicar a influência dessas fantasias, mas que não vinham de filmes ou livros. Era algo vindo de dentro, que ele não sabia muito bem como explicar. Ele era atraído pelo controle total do corpo masculino. Afirmou que não tinha a intenção de machucar ninguém. E sobre o canibalismo, disse que queria que as vítimas fizessem parte dele. Questionado sobre o porquê garotos negros, Jeffrey disse que era mais fácil os encontrar em bares gay. Sobre o seu tipo físico, Jeffrey alegou que gostava de rapazes brancos. Sobre beber sangue, quando foi perguntado, Jeffrey disse que tentou uma vez, mas não conseguiu realizar a prática. Sobre os encontros, Jeffrey afirmou que eles aconteciam de forma natural. Jeffrey também foi considerado doente mental e precisava permanecer preso pelo resto da vida em uma instituição psiquiátrica. Apesar de conseguir permanecer são e racionalizar o seu comportamento. Em 30 de janeiro de 1992, Jeffrey Dahmer foi acusado por 17 assassinatos e se declarou inocente por motivo de insanidade mental. Mas o júri declarou-o culpado, dando-lhe então a pena máxima de 950 anos de sentença de prisão. Na sua última declaração ao tribunal, Jeffrey falou que a sua tentativa de identificar os restos foi a melhor coisa que poderia fazer, mesmo não significando nada. Afirmou também que se sentia muito mal pelo que havia feito e entendia o ódio que sentiam dele. Na prisão, Jeffrey se declarou convertido ao cristianismo e o pregador local o batizou. Na cadeia, Jeffrey sofreu 2 ataques. O primeiro, onde um preso tentou cortar sua garganta quando ele voltava para a cela após o culto. A segunda, no ginásio da prisão, Jeffrey foi espancado até a morte por um cabo de vassoura devido a um traumatismo craniano. Após a divulgação de sua morte, o seu pai, Lionel Dahmer, publicou um livro onde diz que se sente culpado por não ter dado a atenção necessária a Jeffrey quando notou sinais de mudança, mas não fez nada para o ajudar. Sua mãe se dedicou a ajudar pessoas com AIDS em um único pronunciamento após a morte de Jeffrey. Disse: "Todos estão felizes agora." O irmão de Jeffrey Dahmer, David Dahmer, mudou de sobrenome e vive até hoje no anonimato. Ainda nos dias de hoje, o caso e história de Jeffrey Dahmer permanece na memória coletiva, sendo lembrados como um dos assassinos em série
série mais notórios dos Estados Unidos. Suas vítimas eram negros e marginalizados, jovens em busca de oportunidades em situação de vulnerabilidade e